Hoje, sendo o Dia das Mães, quero trazer uma mensagem, não só para as mães, com certeza vai alcançar o coração também dos homens presentes, mas eu queria falar hoje sobre 3 exemplos de mães que nós encontramos nas Escrituras. Lá no versículo 30 e 31 de Provérbios 31 fala que a mulher que teme ao Senhor será louvada, e será louvada em público, por causa das suas obras. Então, hoje à noite, sendo o Dia das Mães, queria trazer uma palavra de desafio, encorajamento e consolo para as mães que estão presentes no nosso culto hoje à noite. Antes disso, vamos orar. Senhor Deus, pedimos agora a Tua direção em nossas vidas, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que nós possamos entender a mensagem que está nela contida, colocá-la em prática em nossas vidas e sermos exemplos para aqueles que são mais jovens, aqueles que são nossos filhos, aqueles que são crentes no Senhor que caminham ao nosso lado e até mesmo aqueles que não conhecem ao Senhor, que eles possam olhar para as nossas vidas e ver a luz de Cristo brilhando em nós. Não para que o louvor seja para nós, mas para que toda a honra, toda a glória possa ser voltada ao Senhor por estarmos refletindo a Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, essa semana, sendo o Dia das Mães, eu recebi no meu e-mail vários boletins da editora Fiel, com várias meditações, vários pensamentos a respeito de mães. Então, essa mensagem hoje à noite, ela é um produto de uma meditação que estava lá nesse site da editora Fiel. Quem assinou o texto original foi o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor que tem pregado a palavra de Deus com bastante seriedade. Foi uma grande bênção ler o que ele escreveu e realmente eu acho que demonstra para mim o que a Bíblia fala, e eu queria encorajar a igreja com o mesmo pensamento. Hoje em dia existem muitas mães relapsas. Se nós formos olhar para a vida de algumas mães, elas não estão preocupadas com os seus filhos. É comum você ver na televisão mães que logo após o parto abandonam os seus filhos numa caixinha, numa sacolinha, numa calçada. Com certeza o caso mais marcante foi aquela que jogou o bebezinho na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, lembram? Foi um caso assim de comoção nacional. Outras não jogam os seus filhos fora, não jogam os seus filhos no lixo, mas não olhem para o seu filho como sendo sua responsabilidade. Elas querem viver da mesma maneira que elas viviam antes de ter o filho, largam seus filhos em casa para saírem e fazer o que estavam acostumadas a fazer. Algumas deixam seus filhos pequenos sozinhos em casa para poder ir para uma festa, né? Também há casos noticiados na televisão que a mãe deixou um filho pequeno de 3 aninhos em casa para ir para uma festa. Outra mãe deixou um filho bebezinho na supervisão de uma criança de 5 anos. Existe aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, o Conselho Tutelar, o temido Conselho Tutelar, né? A gente ouve essa palavra e já dá medo já. Se você for até o Conselho Tutelar e você puder ouvir os relatos dos conselheiros, quantas mães não dão ao seu filho aquilo que ele necessita? Mas eu tenho conversado com os homens na escola bíblica dominical. O que você quer ver? Você enxerga o que você quer enxergar. Você pode olhar para uma coisa e ver só o lado ruim, né? Morreram tantas pessoas hoje, isso é uma tragédia, mas você pode olhar algo positivo também. Em contrapartida, se você for na maternidade, o que você vai ver? Que pessoas nasceram. Então, se você quer ver pessoas morrendo ou mortas, você vai ao necrotério. Se você quer ver as pessoas nascendo, você vai à maternidade. Só que nós temos essa tendência de só olharmos para as coisas negativas. Parece que aquilo nos chama a atenção. Os jornais que mais chamam a atenção são os sensacionalistas. São os mais assistidos. Às vezes eu vou na casa da minha mãe lá e ela está assistindo o Datena.
Aí eu falo, mãe, a vida já está muito boa mesmo, né? Eu preciso ver essas coisas, né? Eu brinco com ela. Mas é o que mais dá audiência, mostrar o lado ruim, a tragédia, né? E é a mesma coisa, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando de mães que deram à luz e jogaram seus bebês no lixo, mães que largaram seus filhos em casa para ir para uma festa, mães que deixaram seus filhos passarem fome. Nós poderíamos passar a noite inteira falando, e como há exemplos de mães assim. Mas graças ao nosso bom Deus, existem muito mais mães que amam os seus filhos, que cuidam dos seus filhos, que alimentam os seus filhos, que abrem mão delas mesmas por causa dos seus filhos. E com certeza, se a gente fosse ouvir aqui, cada um falar um pouquinho da sua mãe, seria algo positivo que você falaria. Por quê? Porque graças a Deus existem mães que honram o papel de mãe. Existem mães que temem ao Senhor. E por temerem ao Senhor, merecem publicamente ser louvadas. E hoje à noite eu queria olhar na vida de 3 mães que estão na palavra de Deus e o que essas mães fizeram por seus filhos. E queria que nós trouxéssemos isso para as nossas vidas, como pais, homens, pais, vocês mulheres, mães, e vocês jovens como talvez futuros pais e futuras mães. Então, o primeiro exemplo de mãe destacada na Bíblia é de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede, no livro de Êxodo, nós encontramos a história dessa mulher. Na verdade, ali em Gênesis 2 nem é mencionado o nome dela. Só é falado, capítulo 2 de Gênesis, que foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Mas lá em Números, capítulo 26, versículo 59, nós descobrimos quem era essa mulher. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. Então nós descobrimos aqui, em Números 26, 59, que o nome dessa mulher, que era casada com esse levita, que ela também era levita, o nome dela era Joquebede. E ela teve um filho, e ela viu que esse filho era formoso. E ela escondeu esse filho. Na nossa mentalidade, né, se a gente pegasse apenas esse trecho aqui, só esse versículo que nós conversamos hoje de manhã com os homens, só esse versículo, e nós ignorássemos tudo o que está acontecendo ao redor, esse versículo seria um absurdo. Aqui, algumas mães têm bebês recém-nascidos, acho que a mais novinha é a Estela, né, netinha da irmã Rosa e do irmão Celso. É justamente o contrário. Quando nasce um bebê, e você acha que aquele bebê é formoso, o que é que você faz? Primeira coisa que você faz, você esconde o bebê. Não, né? É o contrário. O que você faz? Hoje, mais ainda, com a era da internet, você tira a foto lá, eu acho um absurdo, tá bom? Tira a foto lá na sala de parto e já posta. Não precisa, aquilo lá é para você, né? É seu momento como pai, seu momento como mãe. Por favor, não posta lá na internet, mas as pessoas postam lá no hospital ainda, a criança nem foi higienizada, limpadinha, tá? Mas o que a gente faz? Nasce o bebê, que pai que não vai achar seu bebê formoso, né? Todos vão achar. Mas a primeira coisa que os pais fazem é querer expor o seu bebê, mostrar o seu bebê para as outras pessoas. Mas vendo ela que o bebê era formoso, o escondeu por 3 meses. Se nós só tivéssemos essa informação, nós falaríamos, olha, essa mulher não é muito normal, acho que ela não pensa direito. Mas por que ela fez isso?
nós temos que voltar para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que vive. Qual foi a ordem do rei do Egito, do faraó? Quando uma mulher hebreia der à luz, se ela tiver um filho, homem, ele deve ser morto. Por qual razão? O próprio capítulo 1 fala, porque os filhos de Israel estavam se multiplicando na terra do Egito. Versículo 7. Estavam aumentando e ficando fortes, de maneira que a terra do Egito estava cheia de hebreus. E o faraó temia que quando esses homens crescessem, eles se organizassem militarmente e promovessem uma rebelião e tomassem o Egito de faraó. Então o faraó faz uma lei, um decreto, dizendo: nós vamos acabar com os homens de Israel. De que maneira? Quando eles nascerem, já bebezinhos, nós vamos pegá-los e vamos lançá-los no rio Nilo. Isso não está na Bíblia, isso é a tradição que nos conta, a história paralela, para que no rio Nilo eles fossem comidos por crocodilos. De uma certa forma, era até um sacrifício que o faraó estava apresentando ao deus da fertilidade, representado pelo rio Nilo e pelos crocodilos. Essa foi a ordem que o faraó deu. E aí a Joquebede, a mãe de Moisés, fica grávida. Você imagine o drama que essa mulher viveu por 9 meses. Eu estou grávida, meu filho vai nascer. No dia que ele nascer, ele vai ser lançado para os crocodilos no rio Nilo. Imagine como foi os meses de gestação dessa mulher. Uma gestação normal, a mãe está empolgada, fazendo enxoval, fazendo um monte de planos. Ela tinha que fazer o que durante a gestação? Ficar quieta. Não podia comentar com ninguém. Não podia compartilhar a sua alegria com ninguém. E ainda imaginando, o dia que meu filho nascer, eu corro o risco de perdê-lo. Então Joquebede é uma mãe que lutou pela vida do seu filho. Quando ele nasceu, as parteiras hebreias não tiveram coragem de cumprir a ordem do rei. Pelo contrário, elas falam: as mulheres hebreias são muito fortes. Elas têm prática em dar à luz. Quando nós chegamos lá para fazer o trabalho, o bebê já está nascido. Elas falam essa história para o rei, contam essa história para o rei. E Joquebede tem um bebê e ela olha para o bebê. E é claro que ela ia achar aquele bebê formoso, não é? Claro que ela ia falar: olha, esse bebê é formoso. Mas nós temos um detalhe muito importante no Novo Testamento. Atos, capítulo 7, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era o quê? Formoso aos olhos de Deus. A mãe ia achar o bebê formoso de qualquer maneira, mas aqui fala que ele era formoso aos olhos de Deus. O que isso queria dizer? Que Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E Deus usou a sua mãe, Joquebede, que lutou pela vida do seu filho, para que ele pudesse nascer, viver e ser chamado por Deus para uma obra excelente, que era a libertação do povo do Egito. A gente lê no capítulo 11 de Hebreus, a gente não vai folhear para lá, mas a gente lê lá que quando Moisés estava na sua juventude, ele se recusou a ser chamado de filho
da filha do faraó. Se recusou. Era um título de grande honra, mas ele não quis. E é explicado o motivo pelo qual ele não quis. Porque ele não quis usufruir os prazeres transitórios do mundo, do pecado, da carne. Porque ele entendia que havia algo maior para ele. E como ele sabia disso? O resto da história nos conta. A mãe de Moisés, Joquebede, primeiramente por fé, por confiar em Deus, depois por amor ao seu filho, escondeu o bebê. Imagine, nós conversamos também na escola, na quarta-feira no culto, né? E também na escola bíblica, sobre bebê. Dizem que um bebê dorme 22 horas por dia. Se ele dorme 22 horas por dia, ele fica acordado só 4, só mais 2. Então, o que o bebê mais faz? Ele mais dorme. Mas parece que essas 2 horas que ele inventa de acordar é a cada meia hora depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite parece que ele dá os seus plantões de acordar a cada 30 minutos para cumprir as suas 2 horas de acordado. Imagine. Moisés devia ser um bebezão enorme de gordo, né? Porque devia viver com a mamadeira na boca para não chorar, para não fazer barulho, né? Devia viver ali mamando. Não chora, não chora, não chora. Ela escondeu. Ela escondeu o seu filho. Até que, não tendo mais como esconder, a criança estava crescendo, ela elabora um plano. Aquele mesmo rio que iria matar o seu filho, torna-se agora a maneira de vida para ele. Ela põe ele num cestinho, coloca lá no rio, onde a filha de Faraó está dando banho, tomando banho, na verdade, e elas acham um cestinho. E ela fica encantada, e aí já vem a irmã Miriam e fala, olha, tem uma parteira, tem uma mulher hebreia lá que está com leite, você não quer que ela seja ama? E ele volta para sua casa. A gente teve o treinamento de professores, a Marina do Abiteto contou a história de Moisés, né? E aí ela fala assim, e aí a filha de Faraó não tinha leite, né? E a Fabiana falou, a Bíblia não fala que ela não tinha leite. A Fabiana ela é bem crítica. Eu falei, mas a Bíblia também não fala que ela tinha. Ela não era casada, ela não tinha dado à luz. Então eu creio que ela não tinha leite mesmo. Então por isso a criança precisava de uma ama de leite. E Moisés volta para os braços da sua mãe. E ela cria Moisés até uma certa idade, quando ele é levado para o palácio. Sabe, mães, que nós precisamos de mães como Joquebede. Mães que lutam pela vida dos seus filhos. Estou a par, nesses dias, de uma situação bem delicada. Muito delicada mesmo. Uma pessoa que tem um problema de saúde sério. Não é ninguém do nosso meio, é alguém que eu conheço. Um problema de saúde sério. Ela passa vários meses internada por causa desse problema de saúde. É um problema pulmonar. E ela descobriu que está grávida de algumas semanas. E a condição física dela é uma condição de risco. É uma condição que ela pode morrer e também o bebê pode morrer. É uma condição bem delicada, é uma doença pulmonar um pouco rara, séria. E vocês sabem qual é a recomendação em casos assim. Interrupção da gestação. Essa pessoa está vivendo um drama. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe. Ela vive o dilema. A vida dela, a vida do bebê, a questão do que é certo, do que é errado. E eu não sei como essa história vai terminar. Eu não sei o desfecho, eu não sei o fim dessa história. Se Deus vai preservar a vida de um, de outro vai preservar a vida dos dois, eu não sei. Eu gostaria de poder falar para essa pessoa com toda a segurança. Leve a sua gestação até o fim, porque você vai ficar bem e o bebê vai ficar bem. Eu não sei. Eu não sou Deus para saber como isso vai terminar. Porém,
às vezes, por motivos muito menores do que esse, por falta de juízo, por se viver uma vida de promiscuidade, quantas pessoas estão engravidando e terminando com a vida dos seus bebês em clínicas de aborto? Não se empenham, não se esforçam, não lutam para que os seus filhos possam vir. Pessoas saudáveis, estou dizendo. Pessoas que cometeram um pecado e a consequência foi a gravidez e agora eles não querem. Esse próprio pastor Hernandes Lopes, ele conta a história dele, o testemunho dele. Ele foi criado numa região rural. Quando a mãe dele ficou grávida, ela já tinha uma idade um pouco mais avançada e a gravidez foi de risco. E o médico falou, olha, pode morrer ou você, ou o bebê, ou os dois. Minha recomendação é que se interrompa essa gravidez. E ele conta o testemunho dele, eu ouvi essa semana, que a mãe dele voltou para casa e falou, Senhor, eu confio no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas se o Senhor me preservar e preservar o meu filho vai ser um pregador da tua palavra. E pela graça, misericórdia, vontade e plano de Deus, ele nasceu, ele cresceu, ele saiu da roça já com 12 anos para aprender a ler, escrever, já tardiamente, né? Já numa idadezinha um pouquinho fora de época. E ele fala que quando ele chegou na cidade, ele sabia que a sua mãe o havia dedicado para servir a Deus. Mas ele falou, eu comecei a conhecer as coisas que o mundo oferece, eu comecei a trabalhar, ter dinheiro, ver o que era prosperidade, e eu comecei a desviar do meu propósito de servir a Deus. Mas eu lembrei do que minha mãe havia se comprometido com Deus, e eu me rendi, e eu fui servir a Deus. Não abriu mão. Conheço a história de uma outra pessoa, de uma outra mulher. O filho dela estava envolvido com o uso de drogas. Eu conheço a história dela. Sabe o que essa mulher fazia? Ela ia lá, né, na boca. Lá no Rio é bica, né, que eles chamam, né? Biqueira. Boca também. Alguns lugares chamam de bica, biqueira, né? Ia lá na boca lá e tirava o seu filho de lá. E sabe o que essa mulher fazia? Ela dava cintada nos traficantes. Ela batia nos traficantes, dava cintada nos traficantes. E os traficantes respeitavam essa mulher. Porque ela tinha coragem. Eles não estavam nem aí com o filho. Mas eles respeitavam essa mulher pela coragem, pela ousadia que essa mulher tinha de ir lá na boca. Não é falar, vem filho, vamos comigo. Não. Arrastar, tirar ele de lá, puxar ele de lá, com a cinta na mão, batendo no próprio filho, nos traficantes. Por quê? Porque ela sabia qual seria o final da vida daquele rapaz, caso ele continuasse ali. Graças a Deus, esse rapaz deixou essa vida. E hoje ele é grato à mãe dele, que teve essa ousadia. Muitos falavam para ela, a senhora é louca, a senhora vai lá na boca, vai falar com o traficante. Vou. E ela ia. E ela batia com cinta nos traficantes. Por quê? Ela ousou lutar contra aquilo pela vida do seu filho. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala que o seu filho, o meu filho, o seu filho, já nasceu sentenciado à morte. Sabia disso? Já nasceu sentenciado à morte. E a maior luta pela vida é pela vida espiritual. Para que ele conheça a Cristo. Para que ele possa desfrutar de vida verdadeira. Joquebede não se dobrou ao decreto do faraó. Ela não aceitou aquela ordem de que o filho dela ia morrer. Ela lutou pela vida do seu filho. Mães, vocês precisam lutar pela vida dos seus filhos. Vocês precisam ter a ousadia, a coragem de lutar para que eles não sejam
mortos por Faraó, pelo rei desse mundo. Segundo exemplo de mãe é de uma mulher chamada Ana. Ana significa graça, né? É um atributo de Deus representado. Ana foi mãe de Samuel. Pensei que a irmã ia falar do Abraão, né? Não. Essa Ana foi mãe do Abraão. A Ana que eu estou falando aqui, a Ana da Bíblia, foi a mãe de Samuel. E qual foi a decisão de Ana? Ana decidiu consagrar o seu filho a Deus. Entregar o seu filho ao serviço de Deus. Qual é a situação de Ana? Ana vivia em um lar dividido. O marido dela chamava-se Eucana, e por ela ser estéril, não poder ter filhos, Eucana tinha uma concubina chamada Penina, que tinha muitos filhos. Essa mulher Penina ficava debochando, provocando Ana. E Ana, em vez de se revoltar, em vez de grudar aquela mulher pelo colarinho, que eu acho que é o que eu e muitos de nós aqui faríamos, né? Sabe o que Ana fazia? Ela ia até a presença do Senhor e orava. Ela apresentava a sua dor a Deus. E sabe o sacerdote? O Eli? Foi lá falar: o que é isso, Ana? Bebeu demais hoje, né? Não foi mais ou menos isso nessas palavras? Você está embriagada. Por quê? Porque ela estava buscando a Deus tão intensamente que a Bíblia fala, ela movia os seus lábios, mas som algum se ouvia. E ela fala: não é embriaguez. Não me tenha por filha de Belial. O que está acontecendo aqui é que eu estou pondo na presença de Deus a minha mais profunda angústia. Eu quero um filho. E o Senhor me cerrou a madre. E por causa disso eu tenho sofrido uma série de injúrias. E o profeta fala: olha, daqui a 1 ano você vai voltar para a festa aqui. E você vai ter um bebezinho no seu colo. Era a realização do sonho de Ana. Imagine, eu tenho 2 filhos, eu amo meus filhos. Não é fácil algumas coisas na vida de pai, de mãe, é difícil, né? Nós conversávamos ontem com as senhoras aqui falando de filhos ir para a escola, né? É muito mais difícil para o pai levar o filho para a escola do que o filho ir para a escola, né? O pai fala: abandonei meu filho lá, larguei ele lá, volta todo cheio de culpas, né? Não vendo a hora que o relógio deu horário de buscar, só levar o filho para a escola. Só isso. Mais nada. Eu já contei a história, sou filho caçula. Meu irmão conta umas histórias que eu não acredito. Eu acho que ele exagera um pouco, né? Mas algumas coisas são verdades. Eu sempre fui e ainda sou mimado pela minha mãe, né? Já contei a história aqui para os irmãos que eu tenho meu jeitinho de conseguir as coisas com a minha mãe, né? Filho caçula, começando por mim, não presta um, né? Não, brincadeira. Se você é caçula, não se ofenda. Mimado. Fui para o seminário com 21 anos, já criado, né? Não fui pequenininho para o seminário, fui com 21 anos. Isso em 1996. Pegava o ônibus lá no Maria Eugênia, lá, ia eu e minha mãe para a rodoviária, eu com as minhas malas, pegava o ônibus. E ia embora. Ia embora. Naquela época, telefone em casa não tinha, celular, menos ainda. De vez em quando, minha mãe dava uma ligadinha no seminário para falar comigo, mandava carta para ela, de vez em quando ela mandava uma carta para mim, era o nosso meio de comunicação. Passado muito tempo, conversando com ela, ela falou assim: eu acho que as pessoas achavam que eu era louca. Por quê, mãe? Porque eu ia até a rodoviária com você entrava no ônibus, né? Ela dava a volta, saía da plataforma, dava a volta, ia na avenida ali, fazia tchau, o ônibus ia embora, sumia, ela tava. Quando o ônibus sumia, eu começava a chorar, eu entrava no ônibus chorando, eu vinha chorando o trajeto inteiro, eu chegava em casa e eu ficava chorando.
Imagine, um rapaz de 21 anos, já homem, um adulto, né? Era difícil para ela eu ir embora. Acho que a maioria das mães aqui, se pudessem, queriam ter seus filhos consigo, né? O tempo inteiro. Não queria deixar que seus filhos fossem embora. Agora você imagine Ana, que não tinha filhos, orou, pediu, Deus atendeu. Imagine. Eu acho que Ana ia falar assim: essa criança é minha e de mais ninguém. Eu quero fazer tudo o que uma mãe faz. Quero vestir ele de marinheiro, quero fazer... É meu. É meu. E quando ele tiver adulto, se alguma moça quiser namorar e casar com ele, eu vou espantar ele daqui, porque esse menino é meu. Eu pedi e Deus me deu. Mas o que foi que Ana fez? Não. Aquilo que ela mais desejava, que ela mais ansiava, que ela mais queria, ela entrega a Deus. 1 Samuel. Primeira Samuel capítulo 1. Versículo 23. Respondeu-lhe Eucana. Vamos ler o versículo 21, começar com 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Todo o menino tinha que ser levado, aqui era a época do tabernáculo ainda, tinha que ser levado para uma apresentação. Mas era levado para a apresentação, os sacrifícios pertinentes à purificação da mãe eram feitos, mas o que a mãe fazia? Voltava para casa com o seu filho. Ela fala: eu vou levar, eu vou fazer os sacrifícios, mas só que tem uma coisa: eu vou deixá-lo ali para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho. E o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse: meu Senhor, tão somente como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram. E aí a gente não vai continuar lendo, né? Mas a gente vai, se você quiser, você pode continuar lendo a história aqui de Samuel. No capítulo 3 fala que uma vez por ano a mãe dele, Ana, ia lá para visitá-lo. E sabe o que ela levava para ele? Uma estola sacerdotal. Claro que Samuel não ministrava como sacerdote, como uma criança pequena, mas ela já levava para Samuel uma estola sacerdotal. Então ele já colocava a roupa de sacerdote e já projetava o que ele ia ser no futuro. Ela não quis aquele bebê para ela, ela entregou a Deus, para que ele fosse o que Deus quisesse que ele fosse. Sabe, irmãos, para a gente ter uma ideia, né, um correspondente aqui, né? Seria a mesma coisa que todo ano você dá um terninho para o seu filho, uma gravatinha para ele, né? Falando: esse meu filho vai ser pastor. E você ia nutrindo aquilo nele. Você não colocava na vida dele um pensamento diferente. Ia incutindo na cabeça dele o que ele deveria ser.
Não levante sua mão fisicamente, só levante sua mão espiritualmente, tá bom? Quem aqui quer ter um filho médico? Não levanta, tá bom? Só pensa aí com você. Quem quer aqui ter um filho engenheiro? Quem aqui quer ter um filho advogado? Sabia que médico, advogado e engenheiro são as profissões de maior status no Brasil? Sabia disso? Por causa do pensamento colonial. Na colônia, o médico, o engenheiro e o advogado eram as pessoas de maior status. Por quê? O engenheiro estava construindo, né, fisicamente o nosso país, o médico cuidando dos enfermos e o advogado ajudando a criar as leis que iriam reger depois o império e por fim a nação. Então, são as 3 profissões de maior status no Brasil: médico, engenheiro e advogado. De menor status, não sei. Ou prefiro não falar, deixar de fora. Mas quem não quer um filho engenheiro, advogado, médico? Agora não levante mesmo a mão, tá bom? Que se você levantar a mão eu vou sair chorando daqui. Quem aqui quer ter um filho pastor? Ah, não. Sabe aquela história de Moisés? Senhor, envia quem há de ser enviado menos a mim? Alguns falam assim: Senhor, envia quem há de ser enviado, menos meu filho. Chama o outro, chama o coleguinha dele do lado ali, ó. Tá vendo? Tem 2, não tem Deus. Ó, é o da minha direita, tá bom? Brincadeira, irmãos. Quem aqui quer ter um filho pastor? Talvez você queira, amém por isso. Mas a sua grande maioria das vezes as pessoas não querem. Não querem alguém. Eu não estou dizendo que somente o pastor serve a Deus. É só uma colocação, tá bom? Não estou dizendo que para o seu filho ser servo de Deus ele tem que ser pastor, de maneira nenhuma. Só quero fazer uma colocação para nós entendermos que aqui Ana levou Samuel para o serviço total, integral no templo. E não era uma vida fácil. Como a vida ministerial não é uma vida fácil. Mas quantos aqui queriam ver seu filho passar as dificuldades que é oferecido pelo ministério? Não que outras profissões não ofereçam também, tá bom? Não quero ser mal interpretado. Eu já fui mal interpretado 2 domingos atrás, quando eu falei do piquenique, que haveria um churrasco. Mas quem não quisesse comer churrasco, havia um gramado enorme lá. Eu fui mal interpretado. Alguns acharam que eu estava falando para vocês irem comer grama. Não era isso. Tem um gramado enorme, onde vocês podem estender a toalha e fazer o seu piquenique. Então eu não quero que você me interprete mal. Ah, o pastor está dizendo que só quem é pastor é fiel a Deus. Não. Só quero fazer uma comparação do que foi feito. Seria mais ou menos assim. No dia que a Camila e o Rogério vieram aqui, a Angélica e o Lucas, né, vieram aqui para fazer a apresentação dos seus bebezinhos a Deus, seria mais ou menos assim. Vocês iam dar no meu colo, eu ia orar por ele, por elas, né, no caso, e vocês iam descer sem o bebezinho. E vocês iam para casa. E quem ia criar esse bebezinho? Eu. E eu ia criar esse bebezinho para quê? Para que fosse um servo de Deus em tempo integral, não para ser pastoras, tá bom? No caso de vocês. Só para a gente fazer uma comparação, uma analogia. Dá para imaginar? Ninguém mais ia querer fazer a apresentação de bebê na igreja, né? Imagina, eu já ia ter... Deixa eu parar para pensar. Estevão, a Sara, a Gabi, a Carol. Me ajudem a pensar aí quem mais. A Isabelle, o Davi. Já pensou? Minha casa ia estar cheia de filhos lá. Que maravilha, né? Eu ia adorar isso, né? Ter uma casa cheia de filhos. Mas só para vocês entenderem, seria mais ou menos isso que Ana fez. Claro, Samuel já não era bebezinho, ele estava maiorzinho um pouco. Mas só para vocês entenderem, consegue imaginar fazer isso? Vir aqui, deixar o bebezinho e ir embora sem ele? Não dá para imaginar. Ana não foi egoísta. Ela não pensou na sua satisfação pessoal. Ela pensou, Deus me deu esse presente e eu quero colocar nas mãos de Deus para que ele sirva a Deus no tabernáculo, aqui na ocasião, todos os dias da sua vida. Nós precisamos de mães
que estejam dispostas a consagrar os seus filhos a Deus. O que Deus quiser. Talvez Deus queira que ele seja médico. Talvez Deus queira que ele seja engenheiro. Talvez Deus queira que ele seja advogado. E amém. Que ele seja, para a glória de Deus, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor professor, o melhor pedreiro, o melhor marceneiro, o melhor eletricista, o melhor analista de sistema, o melhor vendedor de lanches. Se for o Estevão, tá bom, irmão? Se for outro, a gente deixa o prêmio para você. Brincadeira. Alguém segura o Lucas lá, por favor. Tá? Que ele seja o melhor, para a honra e glória de Deus. Não para a sua própria glória. Que você ensine seu filho que onde ele estiver, ele pode ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Não precisa falar, não, ele vai ser pastor, como foi o caso do Hernanes e de outros, mas que ele seja consagrado a Deus, dedicado a Deus, que ele faça a vontade de Deus. E o último exemplo que eu vou mencionar hoje à noite é de uma mulher chamada Eunice. Essa mulher chamada Eunice, nós encontramos em Atos, capítulo 16, versículo 1. Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então aqui nós encontramos o nome da mulher, não, de novo, parece que os momentos mais importantes, os personagens mais importantes, num primeiro momento eles não têm os seus nomes revelados, na minha opinião, para que a honra, a glória seja de Deus. Depois é dito o nome deles. A mãe de Moisés, lá não fala, depois é revelado, é a mesma coisa aqui. Havia um rapaz, um discípulo que se chamava Timóteo, e a sua mãe era crente. Depois, em 2 Timóteo, nós encontramos o nome dessa mulher. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas. Estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Eunice, uma mãe que educou o seu filho na palavra de Deus. Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando ele for adulto, não se desviará dele. Essa mulher era crente, ela conhecia o Senhor, conhecia a palavra de Deus, tinha um marido incrédulo, fala lá, ela era judia crente, mas com um marido grego, pagão. Pensamentos distantes de Deus. Provavelmente inclinado à filosofia. Aquele homem tinha tudo para influenciar a maneira do seu filho pensar secularmente. Mas quem teve um impacto na vida dele? A sua mãe. Veja o capítulo 3. Versículo 14 e 15. Tu, porém, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde quando Timóteo conhecia as sagradas letras? Desde a infância. Outra versão fala desde a meninice. Uma outra versão fala desde a sua mais tenra idade. Estava lendo um comentário bíblico. E o comentarista fala que a palavra grega aqui, na verdade, queria dizer desde o ventre. Esse é o que o comentarista fala. Que desde o ventre, Timóteo já estava sendo instruído. Como assim, pastor? Dizem que se os filhos ouvirem um certo músico clássico, que ele fica bom em matemática. Já ouviram essa história aí? Fica lá, põe a música clássica, ele fica ouvindo, né, lá de dentro. Isso vai fazer com que ele crie certas conexões neurais lá, que ele vai ser bom em matemática. Eu cresci, não sei quando eu estava na barriga da minha mãe, mas eu cresci ouvindo Milionários é Rico. Por isso que eu sou burrinho, gente. Tem misericórdia de mim, tá bom? Música clássica eu nunca ouvi na minha vida até eu chegar na minha juventude. Então, tenha misericórdia de mim. Então, alguns pais, acreditando que se ouvir um determinado compositor clássico, o filho vai ser inteligente, ele já põe lá dia e noite, né? Achando que ouvir vai substituir o estudar, né? Mas há algumas pesquisas que indicam que enquanto a criança está no ventre, ela ouve o mundo externo. E ela consegue reconhecer sons, inclusive a voz dos seus pais. E tomara que isso seja verdade, gente. Porque se não for verdade, eu cometi tanto absurdo falando com a barriga da Fabiana lá quando ela estava grávida. Eu ia lá e conversava com a barriga dela e falava com a barriga. Tomara que vocês tenham ouvido, senão, né? Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando a Eunice estava esperando Timóteo, ela não esperou que ele nascesse para começar a falar de Deus para ele. Ela já passava, né, não sei, estou imaginando como as mães fazem, já passava a mão na sua barriga e já falava com ele. E já falava não só do amor que ela tinha por ele, mas do amor do Salvador por ele. E ali já no ventre, Timóteo estava sendo evangelizado. Timóteo nasceu crente? Por causa disso? Não. Mas ele ouvia a palavra de Deus. E depois Timóteo, bebezinho, desde a tua mais tenra idade. Timóteo, bebezinho, a Eunice lá com ele no colo, talvez amamentando e fazendo o quê? Falando da palavra de Deus para ele. Talvez cantando alguns hinos para Timóteo. Para quê? Para que ele conhecesse as sagradas letras, que é a única maneira que alguém pode tornar-se sábio. E ela foi um exemplo de mãe que educou o seu filho na palavra de Deus. Os jovens estão estudando Timóteo, né? Tem conversado um pouquinho sobre Timóteo. Timóteo tinha algumas coisas que nós percebemos. 2 vezes na palavra de Deus fala que ele era desprezado, que as pessoas desprezavam Timóteo. E a gente não sabe os motivos por que isso acontecia, mas ele conhecia a palavra de Deus, ele aprendeu com a sua mãe, e ele não permitiu que essas coisas desenvolvessem nele um espírito de autocomiseração, de coitadinho de mim. Não, ele sabia, né? Deus me ama e Deus quer me usar na obra. Ele foi educado na palavra de Deus. E o que é interessante, era uma fé hereditária. Essa fé habitou primeiramente na sua avó. Primeiramente, a Lloyd era crente. E sabe o que a Lloyd fez? Ensinou a Eunice no caminho que se devia andar. Talvez a Lloyd também estava lá conversando com a Eunice no ventre ainda, falando para ela.
do amor de Deus. O que aconteceu quando a Eunice nasceu? Ela cresceu, ela conheceu pessoalmente o Salvador. E o que ela fez, a Eunice? Ela ensinou os caminhos de Deus para o seu filho, Timóteo. Mães, nós somos desafiados pela palavra de Deus a sermos o exemplo dos nossos filhos. Falei ontem com as senhoras, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, nós não vamos ler. Começa no versículo 4 dizendo: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E as palavras que hoje eu te ordeno, versículo 6, e as palavras que hoje eu te ordeno, tu as amarrarás na sua fronte, tu as colocarás no teu próprio coração e tu as inculcarás aos teus filhos. O dever de pai e de mãe é ser o modelo, é ser o exemplo de uma mãe que luta pela vida do seu filho, que não esmorece, que não baixa a guarda, que vai atrás, que corre até as últimas consequências. Devem ser exemplos de mães consagradas e por isso podem consagrar seus filhos a Deus e que ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. A igreja existe, a igreja tem um propósito. Conversando na escola bíblica dominical com os homens, está muito claro por que devemos evangelizar, né? Por que devemos evangelizar? Porque a maior parte do mundo é incrédulo. Por isso, aquele ide nos é dado. Devemos evangelizar porque a maior parte do mundo é incrédulo. Jesus sabia disso e nos incumbiu dessa tarefa. Essa é a nossa responsabilidade. A igreja prega o evangelho, sim, mas ela também edifica os santos. Temos o trabalho com as crianças, temos o culto infantil. 3 ou 4 semanas atrás, eu não tenho certeza, terminamos o culto e a Yasmin veio me procurar, toda feliz. E sabe o que ela falou? Pastor, hoje eu aceitei a Cristo. A Yasmin tem que idade, irmão Eduardo? 7 anos. Pastor, hoje eu aceitei a Cristo. A irmã Elisane que estava no cultinho, que conversou com ela. E graças a Deus, muitas crianças aceitam a Cristo no cultinho, na escola bíblica dominical. Mas o dever de ser exemplo é nosso como pais. Né? Aquele obrigado mamãe que eu falei ontem, né? Obrigado mamãe por saber que o dever de me evangelizar era seu e não de outra pessoa. Então nós devemos olhar para esses exemplos de mães aqui na Bíblia, a mãe que lutou pela vida do seu filho, a mãe que consagrou o seu filho, a mãe que ensinou o seu filho, e nos empenharmos para que nós sejamos esse tipo de pessoa. Né? É frustrante, mas é uma realidade. Há uma época na vida dos filhos que eles querem ser iguais a nós, não é? Eles querem ser iguais a nós. Depois o tempo passa, eles querem ser igual o Valdívia. Bom tempo que ele queria ser igual, mas não quer ser igual o Valdívia, né? Eles começam a pegar referências externas, né? Que bom que com o passar dos anos eles entendem que os pais é que são ou devem ser as verdadeiras referências. Então que nós, irmãos, não só as mães dessa igreja, mas cada crente aqui possa ser uma referência para o seu filho e para outros irmãos em Cristo. Né? Que nesse Dia das Mães você leve o exemplo de Joquebede, de Ana e de Eunice. E que seus filhos possam reconhecer isso nas suas vidas.